Você já fez alguma coisa e pensou assim, cara, isso não é terapia, mas é terapêutico? A indicação de hoje é exatamente isso. Vem comigo. Meu nome é Rebeca Marques, eu sou psicanalista, arteterapeuta, especialista em relações étnico-raciais e também sou produtora cultural. E eu abri esse espaço aqui exatamente para desenvolver essa troca, para trazer algumas obras, alguns trabalhos de produtores negros, obras afrocentradas com ênfase na cultura preta, trazer isso para debate, para reflexão, para a gente pensar e para vocês conhecerem também. E a indicação de hoje está imperdível. Então, sem mais delongas, vamos direto para essa indicação. E a indicação de hoje é um filme. O filme Corpos Invisíveis, que é um documentário dirigido por Kézia Lopes. E assim, gente, o que é essa obra? O que é esse trabalho? Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, mas pra gente iniciar, já tenha em mente que é um filme produzido por mulheres pretas, sobre mulheres pretas. E aqui já tem muita potência. Por ser exatamente um documentário, então vão ter aquelas partes de depoimentos, né, que são as histórias de diversas mulheres pretas, compartilhando as suas vivências, o seu processo de identificação, de criação de personalidade, de eu, criação de discurso preto, de discurso racializado, e elas ali vão contando esse processo, falando um pouco de maternidade, de relacionamentos. Então a gente vai ter essa parte de depoimento mesclada com algumas partes de intervenção mais conceitual, mais artística. Eu confesso que como terapeuta, em alguns momentos, eu me peguei ali ouvindo naquele lugar de escuta passiva do terapeuta, mais reflexiva, ponderando algumas coisas, tentando decodificar, analisar. Mas, como mulher preta, aqueles depoimentos me pegaram em diversos lugares. Eu me identifiquei com aquelas vivências em níveis que eu achei que seriam impossível, porque eram muito específicos. E eu achei que era muito específico da minha própria história, e ali eu consegui ver. E eu acho que é impossível, talvez impossível não, para não generalizar, mas muito difícil uma mulher preta ouvir aqueles depoimentos e não se identificar com pelo menos 1% daquelas histórias, porque é algo que se torna comum quando você ouve outras pessoas contando, né? Aquilo que eu chamo do poder do eu também. E eu vejo que isso é algo que atravessa a vivência da maioria das mulheres negras também, que é essa questão de pensar que aquela experiência ela é muito pessoal, ela só aconteceu com você, sabe? E de repente você vê que nível? Não, pera. Então isso acontece com a maioria das mulheres pretas, isso não é uma vivência pessoal, até porque exatamente pelo fenômeno social da solidão da mulher preta, muitas vezes não se tem acesso a esse depoimento de outras mulheres. E você chegar nesse lugar de escuta e de fala, onde você se identifica, onde você ouve, eu também vivi isso, eu também passei por isso, cara, isso é transformador. É óbvio, né, gente, é bom ressaltar isso para não parecer que a gente tá generalizando, porque esse realmente não é meu objetivo. A subjetividade, cada pessoa tem a sua vivência, a sua história, o seu contexto, né? É óbvio que isso existe, né? Mas eu tô dizendo de experiências sociais que compõem o ser mulher preta na sociedade. E que algumas delas, principalmente essas tão marcantes assim, acabam sendo comuns. Quando você vai ouvir outras mulheres relatando as suas vivências, você acaba se enxergando nelas. Isso é muito, muito forte, é disso que eu tô falando. E eu vou até pontuar alguns que são bem comuns, e quando a gente começa a ter essas trocas, a gente vai identificando. Estar na lista das meninas mais feias da sala, né? A gente vê que essa experiência, ela é marcante para a maior parte das mulheres pretas. E muitas vezes, a menina naquela época em que ela tá passando por isso, ela não tem noção de que tem tantas outras que estavam passando por isso. E quando você ouve outra pessoa falando, você se identifica. Às vezes você até esqueceu, mas aí quando a pessoa fala, você fala, eu também tava nessa lista, entende? E aí o que acontece aqui? Identificação. E esse processo é curativo. Até mesmo por causa disso, vai entrando na adolescência, tem dificuldade também de se relacionar, de achar um companheiro, vai entrando ali na juventude, na fase adulta, tem dificuldade de manter relacionamentos duradouros ou até mesmo de conhecer alguém. Por N fatores, existe uma questão social. Eu vou até fazer um vídeo me aprofundando sobre essa questão, porque ela é muito delicada, ela é muito específica.
mas existe uma questão social que coloca a mulher negra nesse lugar. Ela é sempre a amiga, ela é sempre a parceira, ela pode até ser requisitada, mas quando ela é requisitada é mais para questões sexuais e não de relacionamento, não questões emocionais, não para criar vínculos, não para apresentar para a família, né? Então isso também é muito comum. Aí quando se fala dessas experiências, né, de quando é novinha, as pessoas falam, ai, mas isso era naquela época, nossa, mas é uma coisa de criança, mas é brincadeira de criança, mas como que isso tem impacto? Gente, principalmente infância, tem impacto para a vida toda. Isso falando de racismo, isso falando de bullying, isso falando de qualquer tipo de violência. As marcas da infância, elas perduram pela vida toda. Tenha isso em mente. Esse período do desenvolvimento, ele é um dos mais importantes da vida. Por isso que a gente fala sobre proteger a infância das crianças. Porque o adulto que elas serão depende dessa infância ser saudável, das suas vivências serem saudáveis. Eu acho que esse é o problema de eu fazer vídeos sem roteiro. Porque aí eu vou falando, vou emendando os assuntos e aí eu quero falar um monte de outras coisas. Porque abre um leque de coisas aqui pra gente falar. Porque a gente pode ponderar aqui como então criar filhos pretos para viver em sociedade, tentando zelar para que eles tenham experiências saudáveis. Como que eu vou fazer isso? E a gente se aprofundaria muito nesse assunto, porque é um outro assunto muito importante, muito delicado também. Mas vamos voltar para essa questão então das experiências infantis, tá? O que eu quero explicar para vocês é, dentro das fases do desenvolvimento, nós entendemos na psicanálise que nós vamos ter algumas fases do desenvolvimento, que Freud vai chamar de fases psicossexuais do desenvolvimento da criança. Eu vou explicar isso para você. Então, como são essas fases? Nós vamos ter fase oral, fase anal, fase fálica, depois a gente vai ter período de latência e aí já entra na fase genital. E há diferenças entre essas fases, mas traumas em qualquer uma dessas fases podem gerar traços para o resto da vida, como fobias, vícios, transtornos de personalidade. A gente vai ter ali por volta dos 6 anos, depois que vai saindo ali da fase fálica, que o indivíduo vai passar pelo que Freud chamava de complexo de Édipo, complexo de Electra, porque ali a mente dele está começando a criar maturidade, o cérebro dele, a cabecinha dele começa a criar significados para as coisas, ele vai já determinando sua personalidade. E aí o que acontece nessa fase? Ele vai para a sociedade, ele vai para a escola. É claro que tem crianças que já estavam em creche, já estavam nesse processo, mas ali ele começa a se tornar consciente, né? Começa a aprender ali, ele começa a aprender a ler, aprender a escrever, ele começa a entender as experiências que ele está passando dentro daquele ambiente. E o ambiente escolar acaba se tornando a primeira referência da sociedade que ele tem. Então as marcas desse período também ficam para a vida toda. Então tem muita coisa relacionada à infância que vai moldar como esse indivíduo vai ser ao longo da sua vida. Por isso é tão importante essas experiências, por isso é importante falar sobre isso. O filme aborda um pouco sobre isso. Vai falar da experiência, então, dessas mulheres, vai falar sobre algo que elas viveram ao longo da sua vida, ao longo da sua infância, ao longo da sua juventude, como elas se enxergam hoje na sociedade, como foi esse processo, né, de construção de ego, de fortalecimento de ego, que é como a gente vai chamar a psicanálise, criação de discurso, e nesse caso um discurso racializado. Outras questões que o filme vai abordar estão relativas, por exemplo, à estética, né? A questão do cabelo. O cabelo pega muito para a mulher preta, tem muito significado aqui, porque existem experiências sobre a formação da personalidade, de como você se enxerga na sociedade ligado à estética. O cabelo perpassa por esse lugar. Também tem corpo, forma do corpo, também é muito delicado para a mulher preta, tem muita representatividade aqui também quando elas começam a falar sobre diversos corpos, tipos de corpos diferentes, porque ali são mulheres com biotipos diferentes e elas começam a falar, cada uma ali do seu lugar de fala, e você começa a se enxergar em algum lugar ali, isso é muito potente. Mas aí você pode me ouvir e falar assim, mas Rebeca, essas experiências não são comuns então a todas as mulheres? Não são todas as mulheres que passam por isso? Sim e não. Quando a gente fala de racismo, de questões relacionadas à cor,
a gente precisa ponderar a questão social. Existe mais. Quando você entende que, tá, beleza, há um número-chave aqui, 100, tá? Dessas experiências que acontecem, 98% delas são com mulheres pretas. Então, a maioria é com mulheres pretas. Então, a gente começa a entender que é um fenômeno que ocorre com mulheres pretas, entende? Dentro dessa questão, dentro desse movimento, a gente vai entender que as mulheres pretas se identificam mais com aquelas vivências específicas, não aniquilando as vivências das mulheres brancas. Mas, sem querer me aprofundar aqui nessa temática, só dando aqui uma outra dica, uma indicação dentro da indicação, vou deixar para você que ficar com essa dúvida, o livro Mas Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Então fica aqui essa indicação para você. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro mais pra frente, vai ser uma indicação aqui no canal, mas já fica aqui como uma sugestão de leitura para você entender um pouco melhor sobre as diferenças do feminismo branco para o feminismo negro. Mas vamos seguir em diante. E mais inúmeras outras que a gente vai refletindo ao longo do filme fazem desse filme uma sessão de terapia. Na verdade, ele não é uma terapia, mas acaba sendo terapêutico, porque você começa a refletir. Para você que não é uma mulher preta, você vai conhecer um pouco melhor, você vai entender essa perspectiva, mas para você que é uma mulher preta, isso vai te abraçar de uma forma assim, que só você assistindo para entender. Então, assim, fica essa indicação maravilhosa para você. O filme se chama, então, Corpos Invisíveis, e eu vou deixar aqui na descrição aonde você pode encontrar ele para assistir. Depois que você assistir, deixa aqui nos comentários o que você entendeu, como você foi tocado por esse filme ou não, o que te levou a refletir, a questionar, também quero saber. Deixa aqui nos comentários. Então fica aqui o meu convite para você conhecer o canal, para você se inscrever, para você clicar no sininho, porque aí você vai receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E eu vou estar aqui toda sexta-feira trazendo sempre uma indicação de obra, de livro, de série, de filme, para você conhecer, para você refletir, para você ponderar, né? Então esse é o meu objetivo, tornar essas obras conhecidas. E eu conto com você para divulgar isso para o máximo de pessoas possíveis. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, grande abraço, tchau, tchau.